Fala galera, Gildo Moraes aqui, professor de História do Colégio Curso Aplicação Taquara. Eu lembro que na última aula a gente havia comentado sobre a questão do voto na República, né? Eu disse a vocês da questão do voto aberto. Galera, o voto aberto ele facilitava o controle das oligarquias, né? A questão do voto de cabresto, a gente vai falar disso especificamente mais à frente, né? Então, para que o voto de cabresto pudesse funcionar de uma forma mais efetiva, era necessário, era melhor que o voto fosse aberto. Isso aqui é interessante, ó, galera. Laicização do Estado. Ou seja, a Igreja Católica, por exemplo, deixou de ser, a religião católica deixou de ser a oficial do Estado, né? O Estado se tornou laico, houve uma separação entre Estado e Igreja. Importante deixar claro o seguinte, né? Como a gente já viu lá na nossa aula. Estado laico não é o Estado que entende só a separação entre religião e política, né? Ou entre Igreja e Estado. Quando você diz que o Estado é laico, você está dizendo que ele não prevê nenhum tipo de diferença entre qualquer tipo de indivíduos. Os indivíduos são tratados de forma equinânime, né? Ou seja, o Estado é obrigado a promover políticas de equidade social, daí equinânime, né? Indivíduos desiguais devem ser tratados desigualmente na medida da sua desigualdade. Divisão dos três poderes, isso você conhece muito bem. E por que isso é importante, professor? Porque extingue-se o poder moderador. Então nós vamos ter aqui o legislativo, o executivo e o judiciário. O executivo, notadamente, num primeiro momento, dominado pelos militares positivistas, e o legislativo dominado aí pelas oligarquias cafeicultoras. Essa galera, inclusive, que vai pressionar Deodoro para que ele renuncie em novembro de 91. Inclusive com a aprovação do impeachment. Não do impeachment de Deodoro, mas da lei de impeachment, né? Essa lei que ficou famosíssima desde o impeachment da Dilma Rousseff. Por curiosidade, galera, o primeiro presidente da história do Brasil a ser impeachmentado, tá? Muita gente vai falar do Collor aí, né, lá em 92, mas o Collor renuncia antes de sofrer impeachment. E por último, aqui, garantia dos direitos individuais. Expressão, liberdade, ir e vir, essas coisas. Essas bobeiras. Muito bem. Governo Deodoro, como eu falei, constantes atritos entre o executivo e o legislativo. A crise econômica profunda resultante do encilhamento. Esse caso aqui, ó, é bem específico. Deodoro, ele era patrono do exército, né? Ele era o herói do exército. Né? Duque de Caxias é o patrono, mas ele era o grande herói do exército brasileiro. Então, ele acreditava que só o seu carisma pessoal, só o fato dele ser quem ele era, já era suficiente para ele suscitar, terceira palavra, só era suficiente para ele suscitar a obediência e a admiração do governo. Né? Basicamente falando, ele administrava o país como se fosse uma continuidade, como se fosse uma extensão do quartel. E não é exatamente assim que funciona. Né? Nas Forças Armadas, a hierarquia e a disciplina são conceitos basilares, mas na política, né, é necessário que você negocie um pouco. Nem tudo pode ser feito a ferro e fogo. Como eu falei para vocês, ó, a lei de impeachment é aprovada no Brasil. Ele não é impeachmentado, estou dizendo que a lei do impeachment é aprovada no Brasil. Fica claro o isolamento político de Deodoro, né, ele tendo aí pouco traquejo, ele tendo pouca oportunidade de negociação com o legislativo, termina por renunciar em novembro de 91. Ou seja, basicamente falando, Deodoro fica como presidente entre fevereiro e novembro de 91. Ele é eleito indiretamente pelo Congresso Nacional, inclusive ele força, é uma forçação de barra, né? Ele força para que ele mesmo seja eleito indiretamente pelo Congresso em 91. A galera não queria ele, queria o Campos Salles. Na verdade, queria o Prudente de Moraes. Floriano Peixoto, galera, o Marechal de Ferro. Pessoal, ele já tem um problema porque ele assume descumprindo a Constituição. Né? A Constituição diz que se o presidente da República não cumprir metade mais um, ou seja, no caso de hoje, do Brasil, são 4 anos. Né? Então, se o presidente da República cumprir 2 anos e 1 dia de mandato, o vice-presidente assume imediatamente. Se o presidente da República não cumpriu no mínimo isso, 2 anos e 1 dia, o vice-presidente assume, mas convoca novas eleições. Ele não assume com poderes totais. Era o caso, né? Deodoro assume em fevereiro e vai até novembro. Ele tem meses de governo. O Floriano deveria convocar novas eleições, não é isso que o Floriano faz. Ele assume, simplesmente vai lá e assume a presidência da República. E justamente por conta disso, ele já vai ter que lidar com dois movimentos populares de contestação ao seu poder. Um deles é a revolta da Armada, liderada aí pela Marinha,
a Marinha, que tinha um papel de importância, de destaque no Império, mas com o advento da República ela acaba sendo escanteada, o Exército quem pega esse destaque. O Exército, inclusive, vai assumir um papel de herói nacional graças à Guerra do Paraguai, né? E a Revolução Federalista, essa corre lá no Rio Grande do Sul, ela vai ter a adesão, né, da galera que foge da revolta da Armada, dos exilados, né, dos que sobram da revolta da Armada, e ela é uma disputa entre aqueles que são a favor da centralização do poder e aqueles que são contra. Inclusive, galera, é graças à revolta da Armada, é graças à Revolução Federalista, que a cidade de Florianópolis tem esse nome. Eu vou explicar isso para vocês no futuro, essa curiosidade aí. Mão de ferro, porque ele não pretende negociar e não negocia com ninguém. Como eu falei, ele ele reprime essas duas revoltas com extrema violência, né? E outra coisa, o objetivo dele era tornar o Brasil menos dependente dos cafeicultores, das oligarquias cafeicultoras. A ideia dele era industrializar o país. E como ele faz isso? Né? Ele faz isso investindo na produção de café. Porque a ideia era que, através dos impostos, ele conseguisse transferir o excesso de capitais do café para a industrialização. Não é isso que acontece. Tudo bem, gente? Em 94, ele larga o poder. A partir daí, nós vamos ter a República das Oligarquias. Essa que vai de 1894, ali 1891, mas ela vai de 1894 até 1930. Tudo bem, pessoal? Até o próximo encontro. Beijo no coração de vocês.